Olá a todos. Consideremos agora este problema de circuito elétrico. A figura deste exercício mostra um circuito elétrico em que foram ligados vários aparelhos de medida. Sabendo-se que os aparelhos estão ligados corretamente, identifique aqueles que são amperímetros e os que são voltímetros. Na sequência, determine a leitura de cada um dos aparelhos mostrados. Bem, então vemos a figura e as referências que essa figura nos traz é que as marcações em amarelo e em azul constituem os aparelhos que estão marcados com os números 1, o número 2, o dispositivo número 3, o dispositivo número 4 e o dispositivo número 5, que está aqui embaixo. Uma observação importante que a gente faz é que neste circuito os valores de corrente importantes para nós foram todos dados, né? Nós temos 3 amperes informado aqui na base, aqui também deve correr 3 amperes, esses 3 amperes vão se dividir nessa configuração em paralelo que temos aqui, em 2 amperes para cima, 1 ampere no ramo de baixo, depois se juntam formando os 3 amperes, ou seja, reconstituindo os 3 amperes nessa região do circuito, de modo que essa resistência de 10 ohms é atravessada também por 3 amperes, ou seja, resumindo, nós temos as informações das correntes, e é uma observação interessante também dizer que não sabemos sobre a DDP, né, do gerador que promove a corrente nesse circuito. Okay? Uma outra observação importante é que dos dispositivos de medida que estão mostrados aí, nós podemos observar que uma parte deles está em série com o circuito principal, ou seja, equivale ao 1 e ao dispositivo 2, e uma outra parte está atuando em paralelo com o circuito, que é o 3, o dispositivo 4 e o dispositivo 5. Ok? Bem, da teoria dos medidores, né, da teoria da utilização do efeito galvanométrico para se produzir as leituras de voltagem e de amperagem, de diferença de potencial e de corrente, nós sabemos que os amperímetros são colocados em série com o circuito, de modo que a corrente que se deseja medir seja atravessada completamente pelo dispositivo. Tá certo? Seja a corrente atravesse o dispositivo que vai medir a corrente. Já no voltímetro, na arquitetura do voltímetro, nós temos que somente uma pequena fração da corrente deve atravessar o medidor, de modo que se altere o mínimo possível a configuração de correntes. E ele vai estar em paralelo com o circuito no ponto onde ele estiver abordando este circuito. Okay? Então, dessa informação fundamental de que os amperímetros devem ser colocados em série e os voltímetros devem ser colocados em paralelo com os pontos de medição, nós podemos aqui já observar, por uma inspeção do desenho, que o dispositivo 1 deve ser um amperímetro, porque ele está em série. Ok? O dispositivo 2 também deve ser um amperímetro. Ok? Estando aí marcadamente em série com a resistência, com esse ramo inferior da composição em paralelo. O dispositivo 3 está aqui. Ele atua em paralelo com o resistor, ele está abordando o circuito no ramo superior dessa configuração em paralelo, ele está em paralelo com essa resistência de 10 ohms. Então, a identificação do dispositivo 3 é como um voltímetro.
O dispositivo 4, podemos vê-lo aqui atuando, ele está também abordando o circuito numa configuração em paralelo, sendo, portanto, um voltímetro também. O dispositivo 5, finalmente, também aborda o circuito, chegando a ele em paralelo, sendo classificável então como voltímetro, como foram o 3 e o 4. Ok? Agora vamos à complementação da resposta, mostrando as leituras que devem ser feitas em cada um desses dispositivos, né? Então vejamos, aqui nós temos uma corrente de 3 amperes que ela deve continuar seguindo aqui, de modo que a leitura do dispositivo 1 deve ser de 3 amperes. O dispositivo 2, ele já se encontra no ramo em que sabemos passar 1 ampere. Então, a corrente que atravessará o dispositivo 2, que é 1 amperímetro, é de 1 ampere e, portanto, essa deve ser a leitura observada nele. 1 ampere. Ok? O dispositivo 3, ele está sendo colocado nos terminais do resistor de 10 ohms aqui em cima. Ora, nós sabemos que a voltagem nos terminais de um resistor é dada pela lei de Ohm, RI. A corrente que atravessa esse resistor é de 2 amperes. Logo, 2 vezes 10 ohms vai dar 20 volts. Então a gente pode dizer que o dispositivo 3 fará uma leitura de 20 volts. O dispositivo 4, ele já é colocado nos terminais desse outro resistor de 10 ohms, mas por este resistor a gente já viu que passa uma corrente de 3 amperes. É a corrente do ramo principal do circuito, ok? Então 3 vezes 10 vai dar 30 volts, será a leitura que o dispositivo 4 deve fazer, ou seja, 30 volts, exemplificando aí a lei de Ohm, V igual a RI, né? Resistência vezes corrente. O dispositivo 5, finalmente, ele aborda o circuito chegando a ele em paralelo, mas em 2 pontos que correspondem ao mesmo potencial. Então o dispositivo 5, ele, ao chegar nesses 2 pontos, a DDP entre esses 2 pontos é 0, que se tratar de um condutor, e a gente estima sempre que a resistência é desprezível. Então a leitura que o dispositivo 5, o voltímetro 5, vai fazer deve ser uma leitura de 0 volts. Ok? Ou seja, dessa maneira a gente identificou os dispositivos e afirmamos aqui quais as leituras que devem ser feitas nesses aparelhos, terminando assim o problema. Um abraço a todos.